E aí, meu povo, tudo tranquilo? Já faz um tempo que eu não posto nada aqui no canal. A realidade é que, ao contrário dos vagabundos da CUT, da MST, eu tô trabalhando pra cacete. Pra vocês terem uma noção, eu tô bancando Julius, trampando em 2 empregos, tá foda pra caralho. Essa altura do campeonato, e se eu nunca disse antes ou coisa do gênero, porém eu sempre deixei isso explícito, quem tem no Face já faz muito tempo já sabe disso. Todo mundo sabe que eu sou um conservador liberal e que eu apoio a candidatura de Jair Messias Bolsonaro à presidência do Brasil. Esse vídeo aqui hoje eu estou gravando no improviso, porque eu quero falar sobre duas coisas da qual vem repercutindo na mídia nesses últimos dias. E para quem não sabe, eu também sou professor de gestão empresarial numa escola de cursos aqui no centro de Guarulhos. Então, sendo o meu escopo, eu tenho que abordar esses dois assuntos. Futuramente farei um vídeo explicando por que eu apoio a candidatura de Jair Messias Bolsonaro à presidência do Brasil, com mais calma. Mas agora eu quero abordar esses assuntos. O primeiro deles é esse assunto que surgiu de que mulher ganha menos que homem, de que temos que criar leis trabalhistas, temos que mexer na CLT para que isso não ocorra. Aí eu te pergunto, será que todo esse tempo, para vocês terem uma noção, a CLT foi criada em 1943. Será que todo esse tempo a consolidação das leis trabalhistas só beneficiava homens? Não sei. Mas só que eu decidi dar uma pesquisada e olha só o que surgiu aqui. Caraca, olha o que eu tenho nas minhas mãos. Uma cópia da CLT. Ô louco, mas o que é isso aqui? Sendo uma cópia da CLT, será que dentro dela contém leis trabalhistas? Era pra ter, né? A realidade é que essa galerinha, elas inventam um não problema, né? PT já não é a primeira vez que eles fazem isso. Eles criam um problema aonde não existe. Então agora eu vou ler para vocês. Eu vou colocar o link com o artigo completo na descrição do vídeo. Porém agora eu quero ler para vocês. É um artigo que eu até abordo ele em minhas aulas, inclusive. E já desminto essa falácia esquerdista, essa falácia de toda a feminazi, que é este. Artigo 461 da CLT. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Caraca! Os caras querem mudar a CLT para que beneficiem as mulheres, porque eles dizem que mulher ganha menos que homem. As feminazes batem nessa tecla, mas olha só aqui. Já existia isso. Essa precisamente é a redação dada pela lei número 1723 de 8/11/1952. Ô louco! Quantos anos se passaram de lá pra cá e tava o tempo todo aqui? Eles querem mexer no que então? Isso é o que diz o artigo 461. Só que o artigo 461 contém 4 paragrafinhos. Esses 4 paragrafinhos que eu vou ler para vocês agora. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, ou seja, trabalho direito, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Esse é o que diz o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os dispositivos desse artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios da antiguidade e merecimento. Logo é por mérito, olha só. Então quer dizer que se, por exemplo, eu sou um peão e de repente eu sou promovido a encarregado, a supervisor, ou de repente eu viro um gerente regional da empresa, eu não vou ganhar o mesmo que um peão, porque eu exerço uma função mais importante. Isso independente de eu ser homem, mulher, gay, lésbica, alienígena. Ô, louco, eu tava aqui o tempo inteiro na CLT desde 52. Nossa, não contaram pra eles. Parágrafo 3º.
No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional, ou seja, funcionário antigo vai ganhar mais e vai ser promovido, porque ele vai ter mais experiência. Lógico, dependendo da competência do mesmo, porque tem muito funcionário que a gente sabe que tem 10 anos de casa e só é um peso morto na empresa que não tá nem aí, mas se ele faz por mérito, tá batendo todas as suas metas, não tem porquê. E por último, mas não menos importante, parágrafo 4º. O trabalhador readaptado em nova função, por motivo de deficiência física ou mental, afastada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para os fins de equiparação salarial. Esse aí já cata outra categoria. Essa outra categoria que é a seguinte: caso você tenha se acidentado, exercer a sua função e retorna e faz o exame de retorno ao trabalho, mas de repente, sei lá, seu trabalho era correr para dar produção. E você perdeu a locomoção das pernas, não tem como você continuar. A empresa tem que te realocar uma nova função cujo você não precisa correr mais. Tipo um escritório, ou que você trabalhe sentado. Então a única exceção a isso é nesse caso. Então o que acontece? Eles criam um não problema. Eu trabalho com carteira assinada desde 2009 e eu sempre fui peão durante boa parte da minha vida. Ao longo do tempo eu fui estudando e Deus me abençoou com este cargo de professor. E as minas que trabalhavam comigo eram peãs e recebiam o mesmo salário. Aí você fala, mas era peão, não é assim, não. Aqui diz que qualquer pessoa que exerça o mesmo cargo e a mesma função vai receber o mesmo salário. Então, não tem essa, não tem desculpa, tá na CLT. E o outro caso que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês é o seguinte. A notícia é que o vice do Bolsonaro, o general Mourão, falou numa coletiva de imprensa que surgiu esse boato de que ele vai acabar com o 13º, e tal. Meu Deus do céu. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, e vocês estão perecendo pra caramba. Vamos lá. O que o Mourão disse na coletiva de imprensa não é mistério para mim, ou para qualquer outra pessoa que já tenha um conhecimento sobre administração de empresa, ou para qualquer administrador de empresas. E qualquer pessoa vai concordar com isso, tendo conhecimento, a não ser exceções de que você se tornou um militante esquerdista. De bosta. Aí você não vai concordar com isso. Mas, do contrário, se você tiver um pouquinho de sensatez na cachola, você vai concordar. O que acontece? No Brasil, a gente tem uma alta carga tributária. Isso aconteceu nos últimos anos, por isso muitas empresas vêm fechando. Precisamente ocorreu em massa no segundo semestre de 2015, na qual muitas empresas que tinham anos e anos de casa fecharam as portas aqui no Brasil, algumas foram até a falência. Consequentemente, temos o quadro de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas hoje em dia. Porque se tornou quase impossível empreender no Brasil. E para você ter uma noção, aquilo que o Mourão falou é uma realidade. Acaba sendo muito alto para o empresário pagar o salário, as férias e o 13º de uma pessoa. Visto que se a gente for analisar a fundo, por uma pessoa ele paga o valor a 2 ou 3, devido à alta carga tributária. O plano de governo deles, inclusive eu vou também fazer o favor de deixar aqui na descrição um PDF do mesmo, para que vocês possam dar uma lida, né? Antes de sair por aí espalhando fake news, espalhando bosta. Jamais foi acabar com o 13º ou férias, até porque é impossível tirar isso daqui disso daqui. E sem reduzir a carga tributária. Reduzindo a carga tributária, fica mais fácil não só para você abrir uma empresa, como também para você empreender e, quiçá, aumentar os salários dos seus funcionários. Já que eu não vou precisar pagar muitos tributos por isso.
Por isso, hoje em dia, fica difícil para você ter uma empresa. Qualquer empreendedor vai concordar comigo a respeito disso. Então, para nós que já temos conhecimento, não foi surpresa o que o Mourão falou e é uma realidade. É uma realidade, mas isso não significa que ele vai acabar com esses benefícios. E sim reduzir a carga tributária, ele e o Bolsonaro vão reduzir a carga tributária para que o empresário possa empreender. É que, infelizmente, graças a esse governo, partido vermelho do cacete, hoje em dia estão demonizando a imagem de um empresário. Porém, eu vou dizer aqui o que eu digo para todos os meus alunos. Tirem esse pensamento de peão batedor de ponto da cabeça. Comecem a olhar com os olhos de gestores. Como um dia todos vocês serão gestores, posso ouvir um amém? Ou posso ver um amém escrito aí embaixo? E como vocês se sentiriam se demonizasse a sua imagem? Com essa imagem de empresário malvadão, que é ferrar com todo mundo. Como vocês se sentiriam? Pois é. Então, eu provei aqui para vocês hoje que mulher não ganha menos que homem. Caso ocorra por cargas d'água, ou vocês entrarem numa empresa, meninas, e o boy que está do seu lado exerce a mesma função e você recebe menos que ele, procurem uma delegacia do trabalho, procurem um advogado trabalhista, procurem qualquer coisa, porque a CLT garante os seus direitos. Se você exerce a mesma função que o cara, você tem direito ao mesmo salário. Então, eram esses dois adendos que eu queria fazer, essas pequenas observações. Estamos a um dia da eleição, vamos votar consciente. Eu não sei em quem vocês vão votar, mas eu sei em quem eu vou votar. Dia 7 é 17. E eu vou eleger Jair Messias Bolsonaro, a presidência do Brasil.